Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco para explicar o que acontece no pulmão. Eu acredito que muita gente deve ter curiosidade para entender por que o coronavírus, né, tá chegando a casos tão graves, né? O que acontece no nosso pulmão e no nosso corpo. Então, eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples possível, porque eu acho importante as pessoas entenderem o que realmente acontece, por que é tão grave, por que é tão difícil o manejo desses pacientes que chegam nesse nível, e pontuar algumas coisas sobre os testes em medicamentos, né, e o que estão falando por aí, enfim. Então, eu vou explicar um pouquinho. No caso, o vírus, né, que é o que está causando a síndrome respiratória aguda grave, que vocês já devem ter ouvido falar, ou a SARA, ou síndrome do desconforto respiratório, enfim, já existiram vários nomes para a mesma doença, para a mesma condição, né, na verdade, porque é uma síndrome mesmo, mas o mecanismo é o mesmo. Nesse caso, que pode acontecer uma infecção no pulmão por bactéria, por vírus, por fungos, podem ter pneumonias químicas. O pulmão pode ser afetado de várias formas, né? O agente causador, nesse caso, é o vírus, agora no momento. E o vírus, ele é muito traiçoeiro, ele se produz de forma muito rápida, né? Ele vai sequestrando as células do nosso corpo e mudando o DNA e mudando toda aquela célula, e ele vai de forma muito rápida, né? Ele se espalha pelo sistema respiratório, e aí o problema, na verdade, obviamente é o vírus, mas a resposta inflamatória que o nosso corpo produz tentando combater esse agente externo. A resposta inflamatória ela vai de acordo com o estímulo, né? Dependendo de caso de pessoa para pessoa, obviamente, como é que está o sistema imunológico dessa pessoa. E a resposta inflamatória, ela é avassaladora, né? É isso que complica muito a condição do paciente. O que acontece numa resposta inflamatória, especificamente nas vias aéreas, no pulmão, né? Quando o vírus toma conta das células pulmonares, elas já não estão funcionando de forma correta, né, como funcionariam normalmente, e a resposta inflamatória do corpo temos que combater esse vírus. E aí ocorrem várias alterações no nosso sistema, é uma cadeia, né, de respostas do nosso corpo. Entre elas, o que acontece? O nosso alvéolo, que é a unidade funcional de troca, né, do oxigênio e do gás carbônico que a gente produz, ela vai estar completamente alterada, a membrana dela vai estar espessa, mais espessa do que o normal, o que vai alterar bastante a troca, vai dificultar, né, essa troca. Os vasos que estão em volta desse alvéolo, que é o que está levando o sangue lá para que seja feita a troca, né, o ar entra no alvéolo, a gente inspira, nosso pulmão insufla, o ar que está nesse alvéolo, o pulmão é feito, né, de alvéolos e brônquios, o ar que está lá dentro faz a troca com os vasos sanguíneos que estão levando o sangue. Só que todo esse sistema ele é alterado numa resposta inflamatória. Então, a permeabilidade dessas membranas, tanto do vaso quanto dos alvéolos, vai estar alterada. Vai estar passando líquido e substâncias, proteínas, que não deveriam estar passando. E o nosso alvéolo, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma camada de surfactante, que nada mais é do que um detergente que a gente possui, que ele tem a função de quebrar a tensão superficial da água e fazer com que o alvéolo fique aberto, né? Que tem um esqueleto de líquido para que ele fique aberto e consiga funcionar bem. Quando há extravasamento, quando essa membrana, essa permeabilidade tanto do alvéolo quanto dos vasos, ela está alterada, muita coisa passa de um lado para o outro. Existe extravasamento de líquidos que não deveriam estar dentro desse alvéolo e que tiram a função do surfactante, ou seja, o alvéolo perde a estrutura dele, ele colaba. Colabando, não existe mais entrada de ar,
Então, a gente tem vasos passando num lugar que não tá recebendo ar para trocar, não tá recebendo oxigênio. Então, o que acontece? Pensem nisso de forma grande, né? Acontecendo no pulmão todo e de forma não localizada, distribuída assim por todo o pulmão. Vão ter um monte de mini bexiguinhas, né? Que são os alvéolos fechados, colabados, sem estar cumprindo a função deles. Aquele processo inflamatório todo muda todo o funcionamento do pulmão. E dependendo da resposta inflamatória, dependendo do tamanho dessa inflamação pulmonar, acaba acontecendo a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Ou seja, o problema não fica só lá, acaba indo para o corpo todo. Essa inflamação, esse processo, essa resposta inflamatória avassaladora. E aí é um caso extremamente grave, é muito difícil de controlar isso. E então, falando do pulmão, né, como que a gente... Por que o paciente precisa de ventilação mecânica? Porque ele não vai estar conseguindo respirar por ele só, porque todo o pulmão dele vai estar alterado, a questão de troca gasosa. Então, a gente precisa colocar o paciente, especificamente nessas condições do vírus, a gente precisa colocar ele em ventilação mecânica invasiva. Ou seja, o paciente vai estar entubado. O que é um paciente entubado? Os médicos, né, que são responsáveis pela intubação, a fisioterapia só auxilia nesse momento. É colocado um tubo que vai até a traqueia do paciente, perto da divisão dos brônquios, onde tá o pulmão. E nessa intubação, existe uma proteção do contato do que o ar que o paciente está respirando com o ar que está em volta das pessoas. Por isso que está sendo indicado o uso de ventilação invasiva e não a ventilação não invasiva, que é só usar uma máscara. Porque o poder de dispersar, de causar aerosóis e dispersar o vírus é muito maior para quem está em volta. Na ventilação não invasiva, então... Desculpa, na ventilação invasiva, então, é isso. O paciente é entubado e o ar que entra e sai dele tá, na verdade, de certa forma isolado. E aí a gente vai ver todos os parâmetros, então vai precisar manter esses alvéolos abertos, a gente vai tentar, de acordo com os parâmetros, conseguir fazer esses alvéolos abrirem de forma mecânica, com pressão, colocando o ar lá dentro. Vamos tentar disponibilizar mais oxigênio para o paciente, né? A concentração de oxigênio no ar que a gente respira normalmente é 21%. Quando a gente coloca na ventilação mecânica, a gente chega a ofertar 100% desse oxigênio, ou seja, a gente está dando mais oxigênio para o paciente conseguir absorver o máximo possível desse oxigênio. Também tem os efeitos deletérios do oxigênio, os outros problemas que o uso alto de oxigênio pode causar, mas que eu não vou entrar muito em detalhes. E a questão de abrir mecanicamente essas áreas que estão colapsadas é o grande problema, porque, como eu disse, é uma doença que é heterogênea. Em algumas partes do pulmão ela tá, em outras não. Então, assim, você acaba jogando a mesma pressão em alvéolos que estão abertos normalmente, e em alvéolos que estão fechados, ou seja, fica muito difícil a gente não hiperdistender as áreas que estão normais e tentar abrir as áreas que não estão normais. Por isso que é tão difícil, assim, manejar essa situação. E aí eu queria abrir um gancho para essa questão da cloriquina, né, da hidroxicloroquina que está sendo testada e dos discursos irresponsáveis aí que estão saindo por aí, porque assim, esse medicamento ele é usado para malária, ele é usado para doenças autoimunes como artrite reumatoide e lúpus, né? E o que esse medicamento faz de forma geral? Ele seria usado só nesses casos mais graves ou, né, casos que já estão apresentando alguma gravidade para tentar controlar essa resposta inflamatória, para tentar dosar, falar, peraí que não pode ir tanto assim, porque senão vai estragar tudo. Então, esse medicamento seria indicado nesses momentos, né?
O que acontece é que quando tem um discurso irresponsável falando que tá em teste ou vai ser a nossa grande salvação, saindo esse medicamento, pronto, tá todo mundo salvo, é que as pessoas não conseguem entender direito a informação, sai gente comprando desesperada na farmácia, tirando o medicamento de quem faz uso crônico, né, desses medicamentos, quem depende desses medicamentos para controlar a doença autoimune, para controlar os casos de malária, e usando de forma com automedicação, sendo que é um medicamento super tóxico, que tem que ter uma dosagem certa. Então, assim, é um medicamento que ele está sendo testado, né? E ele vai ser testado de forma, como se fala, em vários tipos de casos, em vários níveis da doença, né? A gente não sabe exatamente em qual ponto, né? Em qual ponto do paciente vai funcionar, né? Então, é uma coisa muito específica e ela só vai funcionar nessas respostas inflamatórias avassaladoras. Então, por isso que não faz muito sentido as pessoas saírem comprando esse remédio, não, quer dizer, não faz nenhum sentido, né? Não muito sentido. Comprando esse remédio, esvaziando as prateleiras da farmácia. Por favor, se você conhece alguém que fez isso, tente conversar com essa pessoa para devolver essa medicação, porque estão até mostrando alguns efeitos no vírus diretamente, mas o efeito principal seria nessa questão inflamatória, tá? Nessa resposta inflamatória do nosso corpo. Mas isso é um discurso muito cômodo, né? Para os chefes de governo, para os governos que estão interessados em manter a parte econômica, né? Não importa quantas pessoas morram, quantas pessoas serão afetadas, a gente precisa cuidar da parte econômica. Então, é um discurso muito conveniente, né, para essas pessoas que eu nem vou citar o nome, que não merecem, falar que, olha, tá tudo certo, daqui a pouco sai um remédio aí. Se fosse tão fácil assim, a gente já usaria esse remédio em outros casos de SARA, né, que a gente tem sempre nos hospitais, né, sempre as pessoas são acometidas por essa síndrome, só que se fosse tão fácil assim, não morreria tanta gente, né, por causa disso. Então, assim, prestem atenção a esses discursos, fiquem atentos a esses discursos que estão sendo usados para conveniência própria, de se manter uma economia, não se importando muito com o que vai acontecer com a população, né? Outra coisa que eu queria falar, que eu queria alertar a todo mundo: fiquem atentos, não fiquem distraídos com discursos de governantes dissimulados e malucos que estão aí falando maluquice há tanto tempo, desde que entraram, desde que existem. Isso daí é para tirar nossa atenção dos fatos, tá? Então, assim, fiquem atentos ao número que está sendo divulgado na TV. Já está existindo subnotificação, vários colegas da saúde estão denunciando isso. Então, assim, é importante para o governo que os números sejam baixos, né? Então, esses números, eles já estão sendo manipulados para que os números sejam baixos, para conseguir convencer a população e sobrecarregar os trabalhadores de que, olha, tá tudo bem, só tá morrendo X pessoas, podem sair na rua, podem continuar a trabalhar, entendeu? É uma forma de convencer as pessoas de que tá tudo bem, só que não tá tudo bem, né? A gente tá vendo no resto do mundo todo, também houve subnotificação no resto do mundo, mas a forma que está sendo feita agora, ela está sendo de forma criminosa, porque ela está sendo orientada, né? A falta de testes, ela não é por acaso. Então, assim, prestem atenção ao que está acontecendo, não dispersem a atenção com discurso de maluco. Prestem atenção nos dados, vejam que eles estão sendo subnotificados, os casos nos hospitais estão sendo subnotificados. A gente já sabia que não teria testes para todo mundo, ou seja, se você for com sintoma gripal leve no hospital, provavelmente não vão te testar. Mas é importante que testem para os casos graves e para os óbitos, porque só assim a gente vai conseguir ter noção, ter os dados concretos de quanto que isso está sendo grave aqui no Brasil. Só assim a gente vai conseguir estimar
o número de casos total no Brasil, né? Então, prestem atenção nessas estratégias do governo, não acreditem e principalmente não se distraiam, tá? Eu sei que dá muita raiva, eu também tô com muita raiva, tô com a voz até trêmula de tão nervoso que eu tô passando. Eu tô rindo de nervoso dos dados que estão passando na TV, porque a gente da área da saúde sabe que existe sim subnotificação em massa. E aí eu vou chamar as pessoas da área da saúde, por favor, denunciem, pode mandar para mim, porque a gente precisa, vai ser nossa única arma de transparência, de mostrar exatamente o que está acontecendo e do governo não enganar mais a gente mais uma vez, colocar em cima a pressão de trabalhadores, que a maioria são, né, classe média baixa, que vão estar saindo nas ruas para trabalhar, acreditando numa fala criminosa, né, do nosso... nem vou falar o nome. Enfim, gente, é isso. Eu acho que é importante a gente divulgar informação, é importante a gente ter o pensamento crítico nessa hora. Eu sei que muita gente, não gosta, não vou falar de política. É isso, a política é isso, a política é como a gente vai estar sobrevivendo nesses tempos. É importante a gente ficar atento, é importante a gente se unir e perceber algumas coisas que, assim, só estão tentando manter a economia para os grandes empresários, para quem continua sempre lucrando no Brasil. Não é pra gente, nós somos pobres mortais aqui, mesmo que você ganhe 5, 10, 15 mil, você não faz parte dessa população dos bambambãs, entendeu? Você só vai se ferrar também, então a gente precisa se unir nessa questão, nós somos trabalhadores, eles estão colocando o nosso na reta nesse momento, então assim, a gente precisa ficar atento, a gente precisa se unir nesse momento. É isso.